Gratidão. Aqui é uma pergunta de uma pessoa que se sente completamente travada, né? Então, estar travado, gente, é uma coisa assim muito, né, difícil, né? A gente não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, não sabe como seguir. Travou. Então, o sistema travou, o sistema interno parou. Quando acontece isso, né, a gente tem que tomar uma ação, muitas vezes, mais enfática, né, com nós mesmos. Não no sentido de nos punirmos, né, não no sentido de a gente destruir algo em nós, né, mas de a gente tratar esse momento com força, né. Então a gente precisa ter uma força mental, uma força emocional e perceber que a gente é mais do que o mecanismo, né, humano, porque é isso que está sendo solicitado. Então a pessoa sobrecarregou o seu próprio sistema, o seu próprio corpo, físico, mental, emocional, e aí chega um momento que não tem mais. Então por que isso acontece, né? Porque normalmente as pessoas estão voltadas para fora, então elas estão colocando toda a sua energia lá fora, a sua expectativa lá fora, estão querendo as coisas lá fora, estão buscando tudo que existe nesse mundo das formas, entendendo, gente, que o mundo das formas é uma ilusão, ou seja, tudo é uma energia, né? São energias que foram construídas pelas mentes humanas. Então, a mente humana construiu um shopping, a mente humana construiu um prédio, a mente humana construiu coisas que muitas vezes não são agradáveis aos nossos olhos, mas foi construído por mentes, mentes. Essas mentes se organizaram, se conectaram para construir isso? Não, a grande maioria das coisas foram construídas por mentes egóicas. O que significa? Significa que eu tenho uma ambição de ter um shopping de 50 pisos e eu vou construir aquilo a qualquer custo. Então eu destruo tudo que existe ao redor e vou lá construir o meu shopping e pronto. Então isso foi considerado, né, na velha terra uma inovação, uma construção, alguma coisa, uma manifestação, uma materialização, sem considerar o entorno, sem considerar os seres, sem considerar o planeta, sem considerar a vida humana que vai entrar naquele shopping. Por isso que muitas vezes acontecem catástrofes e tudo, porque aquilo não foi construído considerando a vida humana, mas a partir da ambição humana. Então o sistema, quando trava, né, quando a gente acontece isso, é porque a gente está muito voltado para fora, voltado para as coisas, voltado para as preocupações, voltado para N situações externas, entendendo que o externo não existe. Na verdade, é um reflexo das mentes, reflexo das pessoas, do que elas estão fazendo com elas. Então muitas estão fazendo coisas boas, adequadas, e muitas não. Então o que nós estamos observando? Normalmente a pessoa está observando tudo, está confusa, né? Então está entrando em tudo, vendo tudo, e está confundindo o sistema interno, que tem uma essência que precisa se coligar àquela pessoa, àquela vibração daquela pessoa, e ela fazer simplesmente aquilo que ela veio fazer, né? O seu próprio propósito de vida, que ela vai descobrir no momento que ela começar a fazer um trabalho interno. Então, para destravar, nós temos que ter uma ação contrária ao movimento que nós tivemos, que travou, né? É como um carro, né? A pessoa fica tentando empurrar o carro a qualquer custo e não vai mais, e ela continua e não toma uma ação diferente para destravar aquele carro. Então, é a mesma coisa, nós somos um veículo, né? Então, nosso corpo é um veículo. Eu preciso que ele esteja fluido. Eu preciso que ele esteja leve. Eu preciso que ele não tenha um bagageiro cheio de malas, né, que eu não posso nem caminhar. Então eu preciso liberar a bagagem. Então, o movimento energético, a primeira coisa a ser feita é mudar o sentido. Então, se eu estou olhando para fora, eu passo a olhar para dentro. Então, é assim que a gente começa, né? Então, como minha própria experiência, né, de uma situação extremamente estressante, e eu falei, basta. Eu fiz um movimento onde eu me sentei em posição de meditação e
E daí mudei a minha vida. Mas eu parei tudo. E quando eu parei o sistema, tudo começou a se soltar do sistema, né? Então, é aí que eu comecei todo um processo até chegar ao contato com os meus irmãos, né, estelares, e entender que existia uma situação muito maior do que aquilo que eu estava vivendo. Apesar de eu sempre ter acompanhado uma energia e ter considerado que essa energia maior era Deus, e isso sempre esteve presente dentro de mim. Mas chegou um momento em que eu não podia mais. Por quê? Porque sozinha eu não podia mais. Então eu não podia mais, com o meu veículo, ficar resolvendo coisas que os outros diziam, faça isso, faça aquilo, blá, blá. Todas aquelas falações, né? Então eu tomei a ação que veio, né, hoje entendendo perfeitamente de onde veio o movimento. Ele veio de um movimento interno que me obrigou a parar. E aí eu parei tudo, e quando eu parei o meu corpo físico, eu falei, eu vou parar tudo. Então eu me posicionei, isso é um movimento, né, que a gente pode fazer, que é você posicionar a sua atenção no centro do seu cérebro, que foi o que eu fiz, né? Então foi um movimento intuitivo que eu fiz diante de uma situação que eu precisava parar de fazer aqueles movimentos, parar de aceitar aquelas condições, parar tudo que estava ali me movimentando externamente para me alinhar internamente. Então eu me concentrei no centro do meu cérebro, entendendo posteriormente, né, que eu estava ativando a minha glândula pineal. Então eu comecei a fazer esses movimentos constantemente. Então, todos os dias eu fazia isso, fazia isso, fazia isso. E aí comecei a sentir toda uma mudança, como se as coisas, aquelas coisas que não me pertenciam, porque não me pertenciam, não faziam parte da minha energia, começaram a se desprender. Então tudo começou a se desprender. Era como se eu estivesse, né, renascendo, né? Então tudo foi se desprendendo. Mas eu utilizei um comando que eu aprendi depois com os meus irmãos, que é um comando que eu já conhecia, de basta, né? Um comando de não é por aqui, o caminho é por lá. Então eu mudei a direção da energia. Então todo o nosso trabalho, de terceira dimensão para quinta dimensão, é uma mudança energética. Então se a gente mudar o sentido da energia, deixar de observar com os nossos olhos físicos as coisas e se voltar para dentro, nós alteramos o movimento da energia. Então nós pegamos todo aquele desperdício de energia e recuperamos a nossa energia, trazendo ela para dentro, porque a nossa energia é a nossa vida. Então a gente tem que trazer de volta, recuperar o nosso poder interno, nosso poder pessoal, não delegar, não jogar para ninguém. E aí quando você faz isso, como essa pessoa que está colocou o travamento, ela vai destravar. Então ela vai começar a sentir a energia voltando para ela, ela está se recuperando dela mesma, né? Então ela vai recuperar a sua energia, resgatar a sua energia e vai começar, o sistema pouco a pouco vai começar a se destravar, porque o nosso corpo é uma complexidade gigantesca, né, gente? Então todas as células, como tudo funciona, os órgãos, né? Então tudo tem uma função. Então quando a gente faz isso, a gente ativa mecanismos, células que estavam destravadas, porque elas não tinham energia. As células estavam sem energia, porque eu estava colocando energia lá fora. Então as células vão sendo ativadas, reativadas, recuperadas. Elas começam a renascer, porque elas precisam de luz, de energia. Então o foco vai para dentro, o sistema começa a se destravar e a gente começa a recuperar a nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida é o que está em jogo, né? A nossa vida. A nossa vida. E aí nós estamos nos ajudando, começamos a ajudar tudo que está ao redor. Então, o primeiro passo a gente faz com nós mesmos, a gente tem que recuperar isso, tem que perceber, resgatar
E essa energia vai começar a trabalhar internamente, recuperando as células pouco a pouco. Então você não faz mais um movimento externo, você faz interno e vai permitindo. Pouco a pouco, tudo vai se recuperando. E aí sim destrava completamente o sistema. Por quê? Porque se nós ficarmos, né, vivendo a vida como se fosse uma vida meramente material, chega um momento que esgota. O que mais que a gente vai fazer? Né? Por exemplo, a pessoa faz uma experiência, já viajou quase o mundo inteiro. Maravilhoso, obviamente. Mas que tipo de viagem ela está fazendo? É aquela viagem de roteiro turístico, de fica no hotel, tem horário para isso, tem horário para aquilo. Ela está toda numa viagem mental. Então ela não está percebendo a natureza, interagindo com as coisas. Ela está num programa, né? Num plano. Muitas vezes ela fala, não, eu vou agora para a Europa. Então, eu tenho tantos dias, eu vou para cá, para lá, para lá. E já cria mentalmente um roteiro engessado que impede ela de descobrir os lugares. Então você vai, não, eu vou, mas tem que ser só aqui, tem que ser só lá, porque eu vi na internet, né, que é o melhor lugar, que tem esse outro. Isso não te dá a liberdade de chegar nesse lugar, sentir o lugar e descobrir um restaurante que não é muitas vezes aquele que está lá, né, que foi divulgado como o melhor. Por quê? Porque você tem que desenvolver a sua capacidade de perceber e você pode encontrar lugares que ninguém ainda viu, porque existem lugares que não foram ainda habitados, gente. E ninguém descobriu. Oásis que ninguém descobriu. Por quê? Porque nós estamos na mente do roteiro turístico da mesma coisa, da mesmice. Porque alguém fez, 10 fizeram, 50 fizeram, 100 fizeram, 200 fizeram e disseram que é o melhor, é o melhor do mundo. Isso é uma visão limitada. Então, por isso que a gente... Qual a orientação, né, de um comando superior para criar uma nova Terra? Expanda, aumenta, perceba, não fica nas mesmas coisas. Por quê? Porque existem infinitas possibilidades para quem está se desenvolvendo internamente. Por quê? Porque o que é dentro, né? O que é o nosso dentro? É o universo, é a nossa conexão cósmica. Então existe muito mais da própria Terra, que é justamente o que nós estamos fazendo, né? Trazendo essas frequências de quinta a nona dimensão. O que nós temos dentro dessa Terra? Nós não temos nem ideia do que nós podemos aprender, descobrir. É outra forma de viver, totalmente diferente. Se é da quinta é diferente, imagina as demais, né? Então, só aí nós já temos um universo gigantesco. Então, o sistema não vai estar travado. Por quê? Está travado por quê? Porque ele está vendo a terceira. E a terceira esgotou. O que a pessoa vai fazer mais ali? Ela vai fazer o mesmo programa todo domingo. Ela vai ter as mesmas conversas todo sábado. E assim, repetindo. Então, aí não há expansão de consciência. Por quê? Porque o trabalho não é no ser físico que vai expandir. É a consciência que vai expandir e levar o ser físico para a experiência que ele necessita ter. Então aí ele está unindo as coisas. Então aí você vai numa experiência, você vai fazer uma viagem, você vai realmente contemplar uma situação, um local, você vai ver detalhes que ninguém nunca viu. Porque as pessoas passam olhando através dos olhos físicos e correndo porque tem horário, porque o horário que vê o voo, que desce, que sobe, que isso, que aquilo, estão concentradas na forma e não na essência. Então, a viagem, a pessoa está comprou a passagem de ida e já está pensando no dia que ela vai voltar. Então, não existe vida não há, chega a um ponto que não há, por que você vai fazer uma viagem dessa? Né? Então você não tem que ter essa coisa fixa, esse planejamento concreto. Obviamente que você tem que ter um dia que você vai ali, tudo bem.
Mas durante todo esse período você vai descobrir mais da vida. Então você vai se permitir. E esse se permitir é a expansão que você está permitindo acontecer e destravando o seu próprio sistema. Porque aí você vai descobrir outras percepções que você não tinha e que você precisa ter. Porque essa é a jornada da Nova Terra. A jornada da Nova Terra não é a jornada que nós vamos competir com o outro roteiro turístico. Não. Então, a outra pessoa, o ser de luz que montou o roteiro turístico, eu conversei com ele, nossa, a gente juntou as peças e fez uma coisa diferente. Mas nós não estamos competindo um com o outro. Ele está atendendo a níveis determinados de seres, de consciência, enquanto que o outro está atendendo a outros. E são infinitos, muito maiores do que se estivéssemos trabalhando na terceira dimensão para atender somente a mente concreta humana que diz, não, eu gosto desse prato, mas isso eu não gosto, isso aqui eu quero, mas isso aqui não quero. Então você abre um leque muito maior de vida, de possibilidades, de percepções, de perspectivas. E aí o sistema não pode estar travado. Por quê? Porque ele está feliz, ele está leve. Que mais que tem? Eu não quero ficar todo domingo na mesma conversa, né? Então a perspectiva superior, das leis superiores, é justamente trazer para a gente a espiritualidade não como uma coisa fora de nós, mas como o elemento essencial para a gente desenvolver a vida, desenvolver a nossa vida. E aí a gente vai se conectar com as pessoas, é outra coisa. Por quê? Porque aí é uma diversidade gigantesca. Então os irmãos estelares, né, como a gente fala, que são os seres, as consciências que já transcenderam essas dimensões de roteiro turístico, né? Se é que um dia participaram, né? Obviamente que sim, porque todos nós temos que passar pelas dimensões mais difíceis para galgar degraus mais leves, né? Mas essas mais difíceis, normalmente a gente não pode ficar muito tempo. Por quê? Por quê? Por que a gente vai ficar muito... Por que a gente vai fazer 100 roteiros turísticos do mesmo jeito? A gente precisa dessa experiência. Então esse é o questionamento. Você vai esperar até o seu sistema travar e falar, o próprio sistema falar assim, não, eu não quero mais fazer essa viagem, eu não quero mais ir para esse lugar. Você vai esperar o sistema parar, né? Para que você perceba? Não precisa. A gente pode fazer isso já. Não, já é suficiente. Isso aqui já foi suficiente. Essa experiência já foi suficiente. Não preciso mais dessa experiência. Então a sua consciência, ela está te levando, já te deslocando para outro momento. Nós temos um tempo, né? Um tempo, estamos dentro de um espaço-tempo. Então, quanto que nós vamos fazer de experiências que realmente contribuem para a nossa evolução, para a nossa ascensão, e quanto a gente vai fazer de experiências que não contribuem. Então, quanto que a gente está fazendo de coisas ali para ficar travado? Para travar é porque não contribui, né? Ou seja, está indo contrário ao que a essência está pedindo. Porque a essência é leve, a essência flui. Eu falo, isso aqui já foi suficiente, isso outro já foi. E a velocidade é tão grande, né, quando a gente entra num processo desse, que a gente fala, nossa, isso aqui você nem vê mais. Você já passa, alguém falou, você nem escutou, aquilo entrou por um ouvido, saiu pelo outro. A abstração é total. Por quê? Porque você não tem mais, a consciência não tem tempo a perder com historinha. Então ela corta, ela já corta e vai embora. Quando essa evolução começa, a gente percebe que o ritmo é muito maior do que o ritmo do ser, né? Que ficava ali esperando, deixa eu assistir, vamos ler as notícias, né? E aí lia as notícias, trazia para dentro do sistema todo aquele horror, né? Que as notícias sempre são para derrubar o ser humano, para colocar ele com descrença e para colocar ele para baixo. E aí tudo isso, né, ele fala, nossa, então, nossa, agora está assim, agora está assado. E aí ele começa a se desmotivar.
Por quê? Porque a inteligência emocional não está em operação, porque ele não está usando a sua própria energia, ele está delegando. Então a notícia disse isso, pronto, travou o sistema, colar. Então isso era a terceira dimensão. A quinta dimensão não existe mais nada disso. Nós assumimos o comando, nós somos a nova humanidade, então nós somos a nova humanidade. Assumimos o comando e vamos. Vamos. Quais são os nossos recursos? São internos. Então eu preciso trabalhar internamente. O que eu preciso fazer? E aí entram os processos que a gente orienta, né, de meditação. Meditação é um caminho. Ninguém precisa ser obrigado a fazer, mas é um caminho diante de uma transição de terceira para quinta. Quando a gente começa a se elevar mais, a meditação acontece naturalmente, você se torna a meditação. Você pode sentar em qualquer lugar e você está meditando, você está em estado de meditação. Então a sua mente já está calma, seu corpo já foi treinado para não ficar, né, correndo atrás das coisas. Então você já tem uma quietude interna que te permite trabalhar de uma maneira mais tranquila. Mas nessa transição ainda é necessário esse alinhamento para a gente aproveitar a energia das frequências superiores e diluir toda e qualquer situação ainda de terceira dimensão. Então a meditação é indicada justamente num sistema que trava, porque aí você tem que destravar e ninguém vai poder fazer isso. Então é isso que a gente tem que entender, gente, porque isso ninguém vai poder fazer. A pessoa tem que fazer esse movimento e aí sim pode ser ajudada por alguém que já fez isso, né, que tem esse conhecimento, e é aí que entram todos os guias, né, como a gente chama. A gente se torna um guia porque recebe a informação de um mestre ascenso que nos coordena e a gente se torna também o guia para os demais. Então aí tudo vai se alinhando, se conectando. Então a gente recebe, a gente doa e assim vai se funcionando os sistemas como um todo, né? Porque estamos lidando com energias superiores. Então essas energias chegam, a gente distribui na medida das atividades que a gente tem para levar conhecimento, levar a elevação da consciência como um todo. Porque quanto mais pessoas estiverem elevadas, mais a gente, mais a terceira dimensão se dissolve, né? Porque não tem mais ninguém ali buscando os mesmos roteiros turísticos, né? E que normalmente, o que são os roteiros turísticos, né? Essa palavra turismo, dentro de uma lei espiritual, também precisa ser revista, né? Porque turismo, parece que você está indo para se divertir seus corpos, sem a consciência presente. Então, esse turismo, que foi um turismo predatório, um turismo que destrói, né? Um turismo que joga papel no chão, um turismo que você entra numa trilha, um turismo como aconteceu no Everest, né? Por exemplo, olha a quantidade de lixo. Então, que turismo é esse? Que turismo, né? Que você vai escalar uma montanha e você está lá deixando o seu lixo lá. Então, que turismo é esse? Então, esse modelo, tudo isso, dentro de uma quinta dimensão, não existe, porque os lugares são intocáveis, né? Você não pode chegar na natureza e arrancar uma coisa do lugar. Porque aquilo está ali, foi colocado ali por uma finalidade. Então, esses movimentos que a gente vai fazendo também vão travando o sistema. Por quê? Porque você está fazendo um movimento de destruir uma coisa, destruir outra, vai repercutir em você mesmo. Porque você está fazendo coisas que não estão em linha com a essência, com as leis superiores, com o eu superior. Então, vamos buscar, né, trabalhar internamente. A orientação é a meditação como um caminho de vida, né? Então, a meditação é muito mais do que uma prática para destravar o sistema. Ela é um caminho de vida. Por quê? Porque você vai se alinhando, você vai se encontrando. Então, aquilo vai te conduzindo. E aí você vai aprendendo a perceber as energias e as vibrações das coisas.
Então aí você não entra num turismo desse, por exemplo. Você passa na porta e já vê se está em linha com a sua essência. Se não está, você não entra, né? Não que as pessoas não possam fazer, né? Não é uma crítica, mas é a consciência observando se aquilo está em linha com você. Está, você vai com aquelas pessoas, porque aquilo tem tudo a ver com você, aquele grupo tem a ver com você, então aquilo se dá, e aí você, né, você funciona dentro daquilo. Agora, quando aquilo já é uma coisa que você já viveu, já transcendeu, já não faz mais parte do que você precisa experienciar, porque a sua consciência tem que continuar crescendo, aí você abre mão, né? Mas em função de uma outra coisa que vai entrar, porque você abre espaço. Abre espaço, aí vem uma outra experiência, uma outra coisa que você tem que viver, que está muito mais em ressonância com quem você se tornou. Então, o sistema tem que ser destravado, né? Para que novo abra espaço para novas experiências da consciência. Gratidão.